Olá, estamos iniciando mais um podcast Gestão em Pauta com Cláudio Luve, o seu programa executivo. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras às 15 horas no canal YouTube Pod na Rede. E durante a semana no canal 527 da Claro Alto Tietê. É o programa Gestão em Pauta passando na sua TV. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência, aos apoiadores da BRH Brasil e a PG Portugal. Pessoal, como eu já venho comentando aí, eu não posso deixar de falar novamente aí da situação que está ocorrendo lá no Rio Grande do Sul, que está bem complexo ainda. E eu gostaria que vocês entrassem aqui num site que é do governo mesmo, né? SOS Enchentes, no plural, .rs.gov.br. Lá no site tem mais informações e tem um Pix também para doações também. E também verifique aí na sua região algum ponto de coleta. A gente precisa continuar ajudando, pessoal. Eles precisam muito da gente, tá certo? Então, eu abro aqui o programa aqui realmente falando dessa necessidade. Hoje o nosso bate-papo é sobre protagonismo e inteligência artificial. A disputa entre homem e algoritmos. Estamos aqui com o amigo, o Leandro Schunk. Ele é sócio fundador da TICS, professor e coordenador do curso de Ciências da Computação da Link School e professor da FGV. Olha que bacana. Leandro, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui no programa. Oi, Cláudio. Eu que agradeço o convite. Obrigado por estarmos aqui juntos. Falar sobre um assunto que é tão gostoso, né? Um assunto que eu gosto tanto de falar e que está hoje num momento muito importante de tantas novidades acontecendo a cada dia, né? Verdade, verdade. Mas fala um pouco mais sobre você, sua carreira. Bom, como você já fez uma apresentação aí fantástica, falando um pouquinho sobre essa minha carreira, eu comecei muito cedo com programação, desde os 10 anos de idade, que eu tenho encontrado, que eu tenho conversado e conhecido um pouco sobre tecnologia. E eu vim galgando essa minha carreira a passos largos, aí trabalhando em empresas de pequeno, médio e grande porte. Trabalhei na Cofap, você conhece a Cofap, lembra? Sim, sim. Né? Comecei minha carreira na Cofap, trabalhei em outras empresas do ramo de... de serviços, no ramo de indústria e tal, né? E sempre olhando muito para a tecnologia, né? E aí eu brinco que o vírus da docência, ele pegou, né? Em um determinado momento senti uma necessidade de retribuir um pouco, de certa forma, a sociedade, ensinando ou de repente tentando transmitir um pouco desse conhecimento que eu tinha adquirido durante todo esse período, né? E eu acabei entrando na docência, tive a oportunidade de começar a dar aula na FGV na época. Minha formação, ela é formação de tecnologia e gestão, né? Então eu trabalhei, fiz mestrado em administração de empresa na linha de tecnologia da informação. E hoje, também, além da FGV, dou aula na Link School of Business, que é uma faculdade voltada para empreendedorismo, e recentemente assumi aí, tive a oportunidade de assumir em conjunto um novo curso que nós estamos lançando lá, que é um curso de Ciências da Computação focado para empreendedores, né? Poxa, então quer dizer que você está aí coordenando um curso lá na Link School? Link School. Agora virou Link School, né? Ela era Link School of Business, agora virou Link School, porque a gente tem agora também um curso de tecnologia que começa agora, no próximo semestre, agora em agosto, né? Um curso voltado para quem quer empreender com tecnologia. Então, um curso que vai ter um núcleo muito forte de tecnologia, obviamente, né? Você tem que sair de lá um bom profissional de tecnologia, mas que faz uma conexão muito forte com o business, de forma que eu consiga, quem quer empreender em tecnologia, quem quer ser o Steve Wozniak, né? É o lugar certo para que ele esteja lá. Poxa, maravilha, Leandro. Então você é expert aí na área aí, né? Falou em ciência da computação. Todos os dias. Falou em ciência de computação é com o Leandro. E aí, poxa, a gente vem com essa nova abordagem aí. Você fala muito aí da questão da inteligência artificial, né, Leandro? E que para algumas pessoas assusta, para outras já não, né? Mas antes de eu começar, Leandro, então se fala muito na questão aí da inteligência artificial e algoritmo, né? E para o pessoal para a audiência entender melhor, o que seria algoritmos?
Vamos lá. Quando a gente faz essa correlação, e todo mundo fala muito sobre essa relação inteligência artificial, desenvolvimento de software, programação e algoritmo, né? E toda vez que você escuta a palavra algoritmo, normalmente a gente se remete pra gente às redes sociais, né? O algoritmo do Instagram, o algoritmo do Facebook, o algoritmo da Netflix. Mas, na verdade, o algoritmo nada mais é do que uma sequência lógica de comandos de execução para atingir um determinado objetivo. Então, a gente não pode falar assim, você pode até citar, para trazer isso para um exemplo mais simples, por exemplo, uma receita para fazer um bolo não deixa de ser um algoritmo, porque eles são os passos a passo, para que você consiga chegar num resultado específico lá no final e chegar aonde você quer fazer. Então, toda vez que você faz isso, quando a gente acorda de manhã, a gente está seguindo o algoritmo. Você normalmente tem uma sequência lógica, não tem? Você acorda, levanta, põe o chinelo, vai lá, escova os dentes, lava a cara, vai lá, se troca, vai tomar o seu café da manhã. Isso tem uma sequência lógica. Esta sequência lógica é o algoritmo. O que acontece é que dentro da computação, a gente utiliza muito o termo algoritmo para como que vai ser a construção da sequência lógica para conseguir chegar no determinado objetivo. Então, quando a gente fala, por exemplo, o algoritmo do Instagram, por exemplo, nós estamos falando quais são as variáveis, quais são as condições que ele vai olhar, como que vai ser a sequência lógica e tudo que ele vai entender dentro de um ambiente para poder te entregar qual que vai ser a próxima imagem que você vai ver do Reels, né? Ou como que ele vai, de repente, como que a Amazon vai te indicar um produto baseado nos seus hábitos de consumo, baseado no seu hábito de visitação, o tempo que você fica olhando por um produto, ele vai recomendar um produto. Então tem um algoritmo por trás, que é essa sequência lógica. Então toda vez que a gente fala algoritmo, a gente está falando dessa estrutura lógica para chegar em algum determinado objetivo. Então assim, seriam então instruções ou regras para chegar a um objetivo, para atingir algum objetivo. Isso, para chegar em algo que eu quero que uma máquina execute. Né? Então, se eu quero, por exemplo, recomendar um filme para você na Netflix, existem muitas variáveis dentro do Netflix. Quando você está assistindo Netflix, por exemplo, você assistiu todos os episódios de uma determinada série, você foi lá e colocou, eu gostei dessa série. Você, de repente, começou a navegar e perdeu mais tempo em determinados tipos de filmes do que o outro. A variação que você utiliza do Netflix ou que você olha para os filmes. Todos esses conjuntos de dados geram um arcabouço, uma base de dados, que permite que um algoritmo vá lá, entenda o que você está navegando, entenda as suas preferências e te recomende um próximo filme. Ou fale, olha, esse filme seria bom para você, 95% de chance de você gostar disso. Então existe um programa de computador, uma sequência lógica que vai atrás, identificando esses fatores para poder te retornar. Isto é o algoritmo. É essa sequência lógica. Maravilha, Leandro. Então, assim, dentro do nosso tema, que aliás é um tema muito importante, né, e muito atual, como você definiria protagonismo quando se trata da interação entre humanos e a inteligência artificial? Bom, para a gente falar um pouco sobre inteligência artificial, gostaria de dar um passo atrás. Vamos falar um pouquinho sobre tecnologia e como que ela tem se desenvolvido durante todo o período da nossa existência, né? A tecnologia ela sempre veio como uma forma de facilitar o nosso trabalho, né? Então, desde a época da Revolução Industrial ou até antes, a gente aplicou a tecnologia de uma forma de como que ela pode facilitar o que nós estamos desenvolvendo. Como que eu posso chegar num resultado mais rápido, como que eu posso fazer melhor, ter maior qualidade em relação a isso. Então, se a gente for fazer uma comparação, e eu gosto de fazer essa comparação, é como se a tecnologia fosse uma caixa de ferramentas. Tem uma caixa de ferramenta com várias ferramentas lá. Na medida que eu preciso de uma ferramenta específica e eu sei utilizar, eu tiro aquela ferramenta e aplico. Então, se eu tenho um parafuso, preciso apertar, eu vou pegar uma chave de fenda. Se eu tenho um prego, eu vou pegar um martelo. Se eu preciso apertar alguma coisa, eu vou pegar um alicate e assim por diante. Então, a tecnologia ela sempre veio nesse modelo de ser uma ferramenta para ajudar nós a fazermos melhor ou fazermos mais rápido alguma coisa, né? Então, normalmente, quando você olha para o nível empresarial, a gente usa a tecnologia para quê? Pelo menos para 3 pilares importantes. Ou eu estou usando a tecnologia para reduzir custo, ou eu estou utilizando a tecnologia para aumentar os meus ganhos financeiros, né, para aumentar minha receita, ou eu estou usando ela para mitigar riscos. Então a gente sempre utilizou. A questão é que agora com a inteligência artificial nós estamos com um potencial de tecnologia, quer dizer, eu coloquei ferramentas nessa nossa caixa de ferramentas que elas são muito poderosas e que de certa forma elas podem ser utilizadas pelo ser humano ou elas podem em determinado momento até, depende do risco, suplantar o uso do ser humano. Então quando a gente fala muito dessa questão do protagonismo, de que forma que a tecnologia, de que forma que a inteligência artificial e de que forma que
o ser humano vai poder utilizar, existem papéis muito distintos. Nós ainda estamos utilizando, e eu acredito que nós vamos utilizar durante muito tempo a tecnologia desta forma, olhando para essa caixa e falando, poxa, eu vou utilizar. Agora aumentou a quantidade de ferramentas. Então hoje a tecnologia, ela consegue, a inteligência artificial principalmente, consegue fazer coisas que não eram imaginadas em um momento distante. Depois que entrou ainda a inteligência artificial generativa, que é o que a gente conhece hoje pelo ChatGPT, ou podemos falar do Gemini do Google, no ChatGPT da OpenAI, e tem outros modelos de linguagem, isso ampliou demais. Porque além de eu estar somente olhando para como que eu posso predizer o que vai acontecer, agora eu posso gerar conteúdo, eu posso gerar inteligência. Então, se a gente separar esse protagonismo, o que a tecnologia, o que a inteligência artificial pode fazer para ajudar a gente? E a pergunta é, olhando agora para nós, como que nós podemos utilizar essa tecnologia, né, em prol da melhoria da nossa condição, da empresa, do nosso dia a dia. E esse protagonismo que eu acho que a gente está entrando nessa discussão e está muito forte, muito latente hoje. Até onde vai a inteligência artificial e até onde nós temos que estar envoltos com o uso da tecnologia para isso, né? A tecnologia ainda é uma ferramenta? Ou ela pode suplantar e não ser mais uma ferramenta? Então, é essa discussão que a gente normalmente tem trazido à tona, né? De que forma que ela pode ajudar. Eu confio muito que ainda estamos com uma caixa de ferramentas muito grande, muito poderosa, e ainda estamos aprendendo a utilizar. As últimas estatísticas que eu vi, olhando para a inteligência artificial generativa, por exemplo, o ChatGPT, nós temos 2,5% da população que sabe e começa a utilizar. Ainda há uma quantidade muito pequena de pessoas que sabem utilizar a inteligência artificial, né? Principalmente no seu potencial. Eu vindo para cá, conversando com o Uber que me trouxe para cá, ele realmente ainda desconhece, não está utilizando a inteligência. E tem muitos profissionais que não utilizam a inteligência. Pode conversar por aí, conversa. Ainda temos uma bolha, e que podem utilizar, e pode olhar isso como uma ferramenta. Mas como nós vamos utilizar e qual a melhor forma de utilizar, né? Até a ferramenta está lá, mas se você não souber utilizar, né, é aquele negócio, você vai utilizar o martelo para bater o prego. Ou vai utilizar um martelo para bater um parafuso. Como que você vai utilizar essa estrutura? Então eu acredito que a gente está num momento de protagonismo. Como que eu consigo trazer a tecnologia para ser uma ferramenta de trabalho da melhor forma que eu consiga trazer? Então acho que essa dicotomia que é o que a gente tem discutido muito, né, sobre protagonismo. Poxa, realmente é um assunto muito necessário de discutir aqui, até para o pessoal entender, né? Como você falou, realmente muitos profissionais não conhecem ainda sobre a inteligência artificial, né? E aqueles que conhecem um pouco, para alguns gera um pouco de medo, né? E para muitos não, né? Porque entende que a gente tem que usar a IA ao nosso favor, né? Eu acho que daqui em diante a gente não tem que brigar com a inteligência artificial. Não tem que haver esse conflito que a gente vai falar já sobre isso, mas na verdade é entender que ela faz parte do nosso dia a dia e que não tem o que fazer, a gente tem que conviver com ela e ela conviver com a gente. Então a gente tem que saber utilizar dos recursos que tem na nossa mão, né? Então, por exemplo, aí você citou aí o ChatGPT, eu venho usando bastante o ChatGPT aí, né? Para quem não conhece ainda, se você entra no ChatGPT lá, você tiver qualquer dúvida, uma receita de bolo, você consegue ir lá, não é isso, Leandro? Na verdade, o ChatGPT, ele é um modelo de linguagem, né? Então, você imagina, antigamente a gente trabalhava só com inteligência artificial preditiva, o que a gente conhecia mais. A inteligência artificial generativa já era estudada há muitos anos, a gente tem projetos e vários projetos. O próprio Google já tinha lançado em 2018, 2019, algumas soluções olhando para a generativa. Mas ele ficou famoso por causa da entrada do ChatGPT, que teve aí um esforço muito grande de treinar uma base de dados considerável, utilizando o histórico da internet, né? E em cima disso, ele consegue gerar novos textos, ele consegue avaliar de forma preditiva qual que é a próxima palavra dentro de um contexto que eu passo para ele. Então, na verdade, não existe muita mágica. O pessoal fala assim, nossa, existe uma mágica dentro do ChatGPT. Não, a IA preditiva, ela auxilia na construção da IA generativa. Eu coloco um contexto, você faz uma pergunta, ele vai para essa base de dados, olha para essa base de dados, e aí ele analisa qual que é a probabilidade da melhor palavra ou melhor token, né, o conjunto de palavras que vai ser escrito para responder aquela sua pergunta. E a cada interação, por isso que o GPT ele vai
criando os seus pontos, você percebe que ele vai construindo aquela frase, porque ele vai olhando para sempre, dentro do contexto que ele tem do passado, qual que é a próxima palavra, e aí ele vai gerando o conteúdo. Então, quanto melhor treinado essa base, melhor vai ser o seu resultado. Porém, quanto melhor você questionar, você utilizar a inteligência artificial, quanto melhor for o contexto da sua pergunta, melhor vai ser a sua saída. Então isso virou um grande diferencial hoje de uso. E se você não souber utilizar, não dá para você brigar com a tecnologia. Quantas vezes a gente tentou brigar com a tecnologia? Impossível brigar com a tecnologia, né? Ela vai vir. Eu acho que assim, a inteligência artificial já ficou mais do que provado que ela não é uma tendência, não é um hype. Ela já se tornou realidade, porque ela está trazendo muito valor agregado. Agora a pergunta é, se eu não posso, eu tenho que aprender a utilizar a tecnologia da melhor forma possível, né? Porque no final, lá na ponta, né, uma coisa que a gente percebe é o seguinte: provavelmente você não vai ser trocado por um robô, mas você provavelmente vai ser trocado por uma pessoa que sabe utilizar muito bem um robô. Né? Você vai ser trocado por uma pessoa que sabe utilizar muito bem a inteligência artificial, porque se torna um diferencial competitivo. Ele gera um valor agregado muito grande na sua operação. Pois então, na verdade, Leandro, pelo que eu venho entender aí, então, na verdade, não é para haver uma competição. Não, eu entendo que não é uma competição, nem daria. Eu acho que assim, é uma daria, né? É uma competição, é você trabalhando em conjunto com a máquina. Em conjunto com a máquina, porque aí você vai ter um valor agregado. Já existem vários estudos que mostraram, inclusive na questão médica, por exemplo, a capacidade que a inteligência artificial tem de olhar para imagens de um determinado tipo de doença e gerar um diagnóstico. O índice, se você monta uma junta médica para fazer isso, você tem um índice de acerto de X. Se você coloca a inteligência artificial, esse índice de acerto aumenta. Porém, quando eu coloco a inteligência artificial em conjunto com médicos, suplanta ainda mais, né, essa capacidade de identificar com assertividade um determinado diagnóstico. Então, nós estamos falando de como que eu posso trabalhar em conjunto. Só que a gente está no momento da inteligência artificial que ela é muito rápida. Então, antigamente, a gente ficava com muito medo, né, da tecnologia, mas a tecnologia ela era um pouco mais lenta, os ciclos demoravam. Então, quer dizer, quando a gente começou a utilizar a tecnologia, eu parava de formar pessoas no modelo antigo, começava a formar, eu tinha um ciclo um pouco mais lento. Agora não. Agora eu tenho soluções sendo geradas a cada instante. Então, a gente conversando aqui fora do assunto, falando um pouquinho sobre a velocidade. Nós estamos vivendo um momento que a gente está tendo que mudar conteúdo de aula, por exemplo, sobre inteligência artificial, a cada semana. Porque agora acabou de sair um novo modelo da OpenAI, entendeu? Um modelo que tem uma multimodalidade de sistemas. Então, o que acontece? Ela te escuta, ela conversa com você, ela consegue enxergar o ambiente. A própria inteligência artificial, ela consegue identificar caracteres, identificar fotos. Se você pegar hoje a foto e bater uma foto de uma geladeira, ou começar a perguntar, você consegue pedir para que ela construa, por exemplo, uma receita com os ingredientes que você tem lá dentro. Então, quer dizer, ela já consegue conversar com você. Ela já está mudando. Eu estudo idiomas com inteligência artificial. Eu abro um chat, começo a conversar com ela e eu peço para que ela me corrija. Então, como ela tem essa capacidade de gerar conteúdo, ela também consegue criticar o conteúdo que eu estou apresentando. Então, se a gente não se adequar e não entender de que agora é com ela, aí realmente a gente vai estar correndo o risco de ficar obsoleto. Porque outras pessoas vão utilizar assim. Então o nosso recado aqui para a audiência é que as pessoas realmente busquem entender o que é inteligência artificial, né? Pesquisarem sobre o assunto, interagir com a inteligência artificial e na verdade, a gente não, pelo que eu entendi que você passou aí, a gente não tem que ter medo da inteligência artificial, mas tem que ter medo do humano que sabe utilizar melhor a inteligência artificial. Exato, esse vai ser o grande diferencial, né? Porque ela vai potencializar, né, a nossa capacidade de agir, de pensar, de se tornar mais rápido. A gente ganha produtividade. A Microsoft fez um estudo sobre desenvolvimento de software e a inteligência artificial consegue, aumentar de 4 a 5 vezes a produtividade de um desenvolvedor de software. Isso dentro de todos os contextos. Eu preciso gerar conteúdo, eu preciso que ela me ajude em tradução de textos, qualquer necessidade. Hoje, até em questões mais criativas, eu preciso gerar histórias, eu preciso repensar um texto. Ela consegue fazer isso, né, de uma forma muito rápida. E a gente ganha muita produtividade. Sim. Mas a gente tem que só tomar um pouco de cuidado, porque ela tem que ser o nosso copiloto.
e não a nossa piloto. E não o piloto, tá? Exatamente. Seu copiloto e não o piloto. Isso. Tá. A decisão tem que ser nossa e nós temos que saber utilizá-la, mas não deixar com que a decisão seja dela. Porque senão aí não adianta. Aí a gente vai estar acabando criando mais problema do que realmente criando um diferencial competitivo da nossa atuação dentro do mercado. Entendi. Leandro, o papo está bom, mas deixa eu passar aqui um recadinho, tá certo? Pessoal, sigam o canal YouTube Pod na Rede, ativem o sininho e acompanhem a grade dos podcasts, que tá demais, gente. Sigam também o Instagram da TV, que é Rede Alto Tietê TV, e o Instagram do programa, que é Gestão em Pauta 23. Pessoal, vamos aqui a um breve intervalo, mas fica aí com a gente, é rapidinho. Essa é para você, lojista de carro, acessórios, autoescola, postos de combustível e todo o segmento aqui da região. Anuncie no novo programa da Rede Alto Tietê. Eu estou falando do Rede Motors, um programa voltado para todo mundo que quer saber as melhores ofertas e oportunidades, quando o assunto é carro. Não deixe de participar e ter a sua empresa divulgada no canal. Ligue para mais informações, entre em contato na Rede Alto Tietê, a nossa TV. Imagine ter a sua liberdade limitada, sem oportunidades. Os sonhos ficarem cada vez mais distantes e a desigualdade cada vez mais perto. Todos nós sentimos isso nesse último ano. As pessoas com deficiência sentem desde o primeiro dia de vida. Ajude a APAE a continuar mudando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil. Há 66 anos atuando com carinho na superação de limites. Conheça a Rede Alto Tietê, a nossa TV. Se você busca informação, entretenimento e conexão com no Alto Tietê, você não pode perder a programação diversificada da TV. A emissora tem o jornal Rede Alto Tietê News, com as principais notícias da região. O Mistura Boa com a melhor gastronomia, mentoria em foco e celebrando com muitas entrevistas. Debate em foco para te atualizar na política. Receita para viver bem. Coberturas, inaugurações. Meu querido Pet. Único programa da região voltado para você que é fã dos pets, além de quadros variados e o varejo produzido pela própria emissora, com os melhores comércios e serviços da região, passando nas propagandas da TV. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá pessoal, estamos de volta e hoje nosso bate-papo é sobre protagonismo e inteligência artificial, a disputa entre homem e algoritmos. Estamos aqui com o Leandro Schunk, que ele é sócio fundador da TICS, professor e coordenador do curso de Ciência da Computação da Link School e professor da FGV. Antes de continuar aqui com o bate-papo, deixa eu passar aqui um recadinho. Abner, põe para mim, por favor, aquela imagem lá. Pessoal, vai acontecer um evento aqui em Guarulhos no dia 22 de maio, às 18h30, de forma presencial e gratuita, um encontro do NRH, Núcleo de Recursos Humanos da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, e um núcleo coordenado pela Cristiane Mainardes, com o tema Gestão Estratégica de Pessoas, Decisões Baseadas em Dados. E para contribuir com o tema, irá ter a presença dos amigos, palestrantes lá, o Marcelo Samogin, que é sócio da Remunerar, Dirceu Neto e o Rafael Neves, da empresa Techfil. Aliás, o Dirceu, ele é coordenador do núcleo de RH do CS. Pessoal, tá aparecendo na imagem o QR Code aí, entra lá, vai ter mais informações. Super indica esse evento aí, aqui em Guarulhos, presencial e gratuito. Leandro, poxa, voltando aqui no nosso bate-papo, na sua opinião, qual que é a maior vantagem que os humanos têm sobre os algoritmos? Bom, vamos lá. Olhando sobre esse viés, o algoritmo, obviamente, a gente tem uma capacidade do algoritmo muito grande de conseguir processar uma grande quantidade de informação, de conseguir gerar saídas muito rápidas, de conseguir gerar texto agora, mas eu acho que existem algumas coisas que ainda são inerentes do ser humano. Uma delas é a criatividade.
E toda vez que eu falo isso, as pessoas ainda ficam perguntando, poxa, mas espera aí, quando eu estou lá no ChatGPT, eu peço para ele criar histórias, ele cria histórias belíssimas. Mas vamos lembrar um pouquinho sobre esse conceito, um pouquinho sobre criatividade, como essa construção. Normalmente a gente falava que os bons escritores são aqueles que leram muito mais do que escreveram. Por quê? Porque eles têm um arcabouço de informação muito grande. A inteligência artificial trabalha nesse mesmo contexto. Então eu treinei um modelo com todas as informações. Então imagina, ela leu todos os livros. É óbvio que ela, fazendo essa correlação, vai poder gerar novos textos e textos muito bacanas. O problema é que ela sempre vai partir do princípio que ela precisa dessa base de dados extremamente treinada para poder gerar essas novas saídas. Então, até um paradoxo que a gente percebe que está acontecendo hoje na inteligência artificial é o seguinte: a inteligência artificial está sendo retreinada com ela mesma. Porque a partir do momento que entrou, por exemplo, a generativa ChatGPT, nós começamos a criar muitos textos baseados no GPT. E aí a gente colocou esse texto na internet, ela foi lá e está treinando essa internet novamente com esses textos. Então nós temos aí um paradoxo aonde, como que vai ficar esta informação a partir de um determinado momento? E aí entra o humano. O humano, ele olha para a questão da criatividade, para a construção, de uma forma diferente. Né? A inteligência artificial eu preciso treinar. Nós trabalhamos de uma forma diferente a construção da inteligência artificial. Uma brincadeira que eu faço é, por melhor que a inteligência artificial seja treinada, e digamos que eu coloco uma lata de tinta no meio de uma sala, e pergunto para uma inteligência artificial, para que serve isso? Ela vai me explicar com detalhes. Essa é uma lata de tinta, tem essa composição química, serve para pintar esse tipo de parede, ela é sintética, interna, externa. Se eu pergunto para ela, o que mais eu poderia fazer com uma lata de tinta? Ela vai olhar para o banco de dados e o que nós treinamos, ela vai responder. Agora, e se eu perguntar para uma criança, o que ela faz com essa lata de tinta? Talvez ela não saiba, mas o que mais? Isso pode ser um aeroporto, isso pode ser um forte, isso pode se tornar um brinquedo, isso pode se tornar muita coisa. A nossa criatividade trabalha de forma diferente. Então, sempre que nós estivermos pensando em criatividade, o ser humano, em conjunto com a inteligência artificial, vai trazer resultados muito melhores. Uma outra questão também é capacidade crítica e de ética, que eu acho que o ser humano ele ainda precisa trazer. Nós ainda precisamos treinar os algoritmos e mostrar para eles qual que é a melhor saída ou não. De novo, eles estão sendo treinados em cima de bases de dados que nós construímos. Nós precisamos continuar construindo essas bases de dados. Agora, qual que é o limite ético do uso desta base de dados? Se eu tenho uma base de dados extremamente enviesada, eu tenho que tomar muito cuidado. Isso já aconteceu no passado em outros treinamentos. A Microsoft mesmo tinha lançado uma solução muitos anos atrás chamada TAI, que era um chatbot, um robô que ele podia interagir, né? E obviamente que pessoas não muito bem intencionadas falaram, vamos tentar enviesar, e começaram a enviesar com conteúdo. Daqui a pouco o bot já estava completamente enviesado. Né? Respondendo questões com preconceito. Então a gente ainda continua olhando muito para a questão da ética, muito para a questão da criatividade e da capacidade crítica. Nós ainda estamos tendo que olhar para ela, e lembra, voltando ao que a gente falou no começo, ela só é uma ferramenta nova, uma ferramenta ultra mega poderosa que a gente vai poder utilizar no nosso dia a dia. Mas é uma ferramenta. Eu ainda preciso dar esse arcabouço. Eu ainda preciso olhar de forma crítica para essa ferramenta de como que eu posso utilizar ela. Então, acredito que esses dois pilares ainda sejam muito importantes e ainda há um diferencial competitivo muito grande para o ser humano que vai aprender a trabalhar com a inteligência artificial, mas não vai ser suplantado dessa forma para ele, não. Tá, então, então você está dizendo que, então, quer dizer, é possível realmente tirar o proveito de cima disso tudo, de humano tirar proveito em cima da inteligência artificial. Sem sombra de dúvida. Outra brincadeira que eu faço também é o seguinte, a tecnologia sempre veio para ajudar a gente, né? Então, há quanto tempo, eu faço até uma pergunta para você, há quanto tempo que você escuta de que, olha, não, fica tranquilo, quando a tecnologia entrar e a gente vai ter esse novo recurso, você vai ter mais tempo para fazer as coisas que você quer, você vai poder trabalhar menos, E a pergunta que eu faço para todo mundo, e ninguém consegue me responder diferente, é: quando que nós trabalhamos menos? Quando que você fala, agora não, agora eu só trabalho 4 horas por dia, porque a tecnologia está lá para me ajudar? Na verdade, não. Porque toda vez que a tecnologia vem para resolver, nós criamos, a gente sempre sobe um degrau nas possibilidades. Então, quando entrou a calculadora, vamos buscar um negócio, a gente parou de aprender de fazer conta, a gente se tornou, eu não sei mais fazer conta. Não, a gente continua fazendo conta, sim. Só que agora eu subi a régua.
Agora é o seguinte, já que você tem um material, já que você tem um ferramental para fazer conta... Pode colocar aqui, Abel, por favor, no Leandro. Então, aí o que acontece? Ao vivo é assim, viu, Leandro? Não, tranquilo. Então, quer dizer, já que eu tenho um ferramental, então agora sobe a régua. Agora eu sei fazer contas mais rápidas, vamos pensar em outros cálculos, vamos pensar em outros problemas que eu tenho para resolver. Então esse diferencial, ele sempre vai ser contínuo. A gente sempre vai ter a tecnologia ajudando e eu sempre imagino que a gente vai subir a régua, né? Se todo mundo agora gera textos com o GPT, então agora vamos subir a régua. Vai ter mais valor e mais valor e mais valor. Poxa, muito bacana, né, Leandro? Assim, é um assunto que se a gente puder ficar aqui o dia todo falando, né? Sem sombra de dúvida. E você tem muito conhecimento, sabe? Que infelizmente o nosso programa está indo para os minutos finais aí, né? Mas se deixasse, Leandro, eu ficava aqui com você o dia todo falando sobre esse assunto. Estamos juntos. Leandro, deixa aí. Primeiro eu quero agradecer você aí pela contribuição que você trouxe, que foi muito rica aqui para a nossa audiência. Tenho certeza que esclareceu muita coisa aí, nesse pouco tempo, né, que a gente tem aqui do programa. Mas, assim, deixa suas considerações finais. Caso você queira reforçar algum conteúdo que você queira contribuir ainda mais, fique à vontade. E também depois você pode deixar suas redes sociais aí. Não, maravilha. Bom, de novo agradeço o convite. Eu acho que assim, falar de inteligência artificial, a gente poderia realmente ficar conversando aqui por horas e horas a fio. O que normalmente eu gosto de falar, e normalmente eu fecho quando eu dou uma palestra sobre esse assunto, ela é uma ferramenta importantíssima. A gente não pode fugir, não adianta você falar eu não quero. Acreditar, não dá para você largar o celular, largar a tecnologia e desistir, né? Na verdade, assim, ela é uma ferramenta muito importante. O aprendizado dessas ferramentas se torna hoje essencial. E nós estamos num momento que você não precisa ser um grande conhecedor de programação, não. A tecnologia está disponível para todo mundo. Hoje, a gente está vivendo um momento onde se você souber escrever um texto, fazer uma pergunta certa, se você souber perguntar, se você souber fazer um bom prompt, né, que é o texto da pergunta, você já tem um diferencial muito grande no uso da inteligência artificial, né? Então, trazer a tecnologia para próximo e tentar entender essa tecnologia, pelo menos o potencial dela, é importante saber para que ela serve, como que eu posso utilizá-la para ganhar um diferencial. E não pense a tecnologia somente para os fins comerciais. Vamos trabalhar a tecnologia para o nosso dia a dia. Poxa, eu quero aprender a tocar violão. Vai lá no ChatGPT, é gratuito, e peça para ela, crie um roteiro de estudo que eu tenho 30 minutos por dia para gerar um curso de violão. E ela vai te ajudar a criar isso. Gera conteúdo. Comece a interagir. Se envolva com a tecnologia, porque é aí que a gente vai conseguir um diferencial competitivo bacana para nossas vidas, para as nossas carreiras, enfim. De novo, nós dificilmente seremos substituídos pela inteligência artificial, mas com certeza nós seremos substituídos por pessoas que saibam utilizar a inteligência artificial. Isso aí que eu vou levar aqui com o nosso bate-papo de hoje, né? Eu não tenho que ter medo da inteligência artificial, e sim do humano que vai dominar a inteligência artificial. Então é isso. E se quiser conhecer um pouquinho mais, discutir sobre esse assunto, eu estou aí disponível nas redes sociais. O Instagram é o leandro.schunk, SCHUNK. Pode procurar Leandro Schunk também no LinkedIn. Eu falo muito, crio artigos, dou palestras sobre o assunto. Aí de repente a gente consegue se aprofundar um pouco mais. Até eu tenho dado alguns treinamentos sobre uso aplicado de inteligência artificial. Então tá bom, a gente fala muito sobre o potencial da inteligência artificial, mas tá bom, como que eu consigo aplicar isso? Como que eu consigo gerar um bom prompt? Como que eu consigo converter isso? Como que eu consigo utilizar visão computacional? O que eu preciso saber? Quais são os meandros? Como que se estrutura essa rede social? O que é a rede social? O que é a rede social? Não, a inteligência artificial. O que é rede neural? O que é rede neural profunda? Como que eu posso tirar benefício disso? Então, a gente tem falado muito, escrevo bastante artigos sobre esse assunto. Então, o pessoal que se interessar, pode entrar em contato e a gente vai conversando. Eu adoro falar sobre tecnologia, adoro falar sobre inteligência artificial, então pode contar comigo. Inclusive está aparecendo aí o Instagram leandro.schunk, né? Isso, é esse mesmo. Esse mesmo. Deixa também lá a rede social também da empresa TIX, né? Isso, é @TIX Brasil.
né, no Instagram, também pode procurar lá mas se conectar comigo vai conseguir se conectar, mas no Instagram é @TixBrasil, né, o site é tix.com.br, né, a gente trabalha com desenvolvimento de software, sob demanda, trabalha com inteligência artificial, também implantação de projetos de inteligência artificial, desenvolvimento de aplicativos, enfim, né, temos uma expertise muito forte na área médica, a gente trabalha há bastante tempo na área médica, por causa do background do meu sócio, enfim, pode procurar a gente lá, se precisar desenvolver algum projeto em cima disso, pode contar com a gente. Maravilha, mais uma vez, gratidão, Leandro. Que é isso, eu que agradeço. Maravilha. Pessoal, me acompanhe nas redes sociais, eu estou no LinkedIn como Cláudio Luve e no Instagram Cláudio Luve 16. E eu aguardo vocês na próxima semana. Meu forte abraço, pessoal. Tchau, tchau, gente.